Olá, colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, sou o fundador da página Serviço Social Brasil, a única pessoa a fazer postagens nesta página. Eu sou o único administrador. Coloquei outras pessoas, mas até o momento elas fizeram uma ou outra postagem, muito raramente no passado. Na atualidade, eu sou a única pessoa que posta. Então, assumo todas as responsabilidades pelas postagens feitas na página Serviço Social Brasil. Tenho perfil aí no Facebook, se você quiser reclamar, assim como muitos fazem, vem no meu inbox, reclamar, criticar, é seu direito. E hoje o tema do debate crítico deste Café Crítico é a descriminalização do aborto. Diferente do que o entendimento de algumas pessoas pensam a respeito da descriminalização do aborto, não é a permissividade para que todas as pessoas saiam por aí praticando aborto, muito pelo contrário. É apenas transformar em um dispositivo legal a possibilidade de profissionais da área da saúde fazerem esse trabalho em equipe multidisciplinar, atendendo uma necessidade do usuário de uma política pública. Não é que a lei vai determinar que qualquer pessoa possa atentar contra a sua própria vida, interrompendo um aborto com um talo de mamona, com um cabide, ou com um cabo de vassoura, ou com uma vareta, ou com um produto, um remédio, alguma... Não é esse o significado. O significado é o aparelhamento, equipar, né, o Estado para atender esse sujeito social de direito que existe em grande número no Brasil, para que ele atenda, que ele receba um atendimento qualificado. Então, para que uma pessoa, havendo a descriminalização do aborto, os profissionais da rede socioassistencial, da área da saúde, poderão ofertar este serviço a quem dele vier necessitar, com a cobertura da lei e o acompanhamento. Então haverá diálogo e haverá a possibilidade da pessoa ser orientada a respeito daquilo que ela vai realizar e se assim persistir o seu desejo, a sua vontade, até a 12ª semana, então levar o procedimento avante. Então, para conversar sobre aborto, primeiro é preciso entender o que é, o que não é e por que existe o aborto. Vocês sabem que eu sempre utilizo essa metodologia. O que eu falo nessa página, apesar de muitas discussões eu começar do senso comum, depois eu encaminho essa fala sempre para o lado científico, e todos vocês que acompanham sabem disso, que ela tem fundamentação científica. Então está colocado aí, abaixo do título dessa proposta de conferência hoje, a fonte, a principal fonte. Obviamente que existem muitas outras, se você quiser conhecer mais fontes, é só clicar no link e na parte das referências bibliográficas daquele artigo estão as outras fontes onde a Débora Diniz se fundamentou também na realização da Pesquisa Nacional de Aborto. Então vamos lá. Primeiro, o que não é a prática do aborto, o aborto em si. O que a prática de aborto não é? Primeiro, a prática do aborto não é um problema moral. Então, enquanto assistentes sociais, e essa página presume-se que seja de assistentes sociais, apesar de haverem alguns penetras aqui, e que nem gostam do serviço social, porque se você for de uma outra profissão, mas está aqui para aprender e debater e até se posicionar respeitavelmente, nós aceitamos o seu posicionamento. Mas se você é do tipo que nem acredita nas políticas de assistência social e política pública, então eu nem sei o que é que você está fazendo aqui na página. Então, a primeira coisa que a prática do aborto não é um problema moral, e eu vou mostrar para vocês por que não é. A prática do aborto também não é um problema ético, como querem alguns afirmar categoricamente que a prática do aborto seja um problema ético. Na verdade, ele é um problema ético como está, sendo criminalizado. Sendo descriminalizado, ele deixa de ser um problema ético e passa a ser um problema dialético, ou seja, um problema que se discute a perspectiva do direito do sujeito que utiliza daquele serviço. Então, primeiro, não é um problema moral, eu vou dizer por quê, não é um problema ético e também não é um problema religioso. Hoje, quando a gente discute assuntos complexos aqui nesta página, muitas pessoas vêm nos comentários dizer: este assunto de misturar serviço social com religião não está certo. E aí tecem as críticas mais infundadas e superficiais na página. E
Eu gostaria de esclarecer para os senhores que o pesquisador, em qualquer campo da ciência, tem que discutir, dialogar com os atores envolvidos no processo daquela demanda. E a demanda do debate sobre a prática do aborto inclui principalmente os religiosos. E vou mostrar também por quê logo em seguida. Então, se existe um ator social que participa da prática, que participa do debate, que mete o bico, e é um direito, é louvável que meta o bico, porque a religião também tem sua função na sociedade. Então, é digno de honrarias que realmente discutam. Agora, só não pode discutir e dizer que é a única resposta, que é a única opção, a única verdade, a verdade absoluta, e que tentar, de forma efusiva, eloquente, colocar mordaça nas outras pessoas. É isso que está errado. Agora, que tem que discutir religião no serviço social, obviamente, são atores sociais. Estão constantemente discutindo e combatendo, e é um direito, né? Propondo. Então, se você quer participar da discussão, você não pode esperar que você não se torne alvo da discussão, que você não se torne objeto de estudo da discussão. Então, essa página estuda o comportamento religioso para entender o preconceito a respeito da prática do aborto. Como está, é um crime, porque não está assistida pelo Estado. É uma política pública, uma política social que precisa da participação social, e os principais atores sociais hoje que não querem que o Estado interfira nesta política social, que o Estado garanta, viabilize, dialogue, emancipe essa política social, os principais atores são os religiosos. Então, se você é um ator social, está imbuído numa discussão, está envolvido num processo de debate na construção da democracia, você não pode esperar que esse ator social não seja citado, não seja cobrado, não seja criticado, não se crie um contraposto e até uma resistência. Bom, repetindo aqui, o que a prática do aborto não é? Não é um problema moral, não é um problema ético, quando feito de acordo com a lei. Hoje é um problema ético porque o Estado não está dando a cobertura nem de um lado e nem do outro. E por isso, no confronto dessa exclusão social que exclui de um lado e também exclui do outro, aí se torna um problema ético. Mas na perspectiva da prática em si, ela não é um problema ético. E vou dizer por quê. Não é um problema religioso e não é um problema como muita gente superficialmente tem divulgado nas redes sociais, que seja um problema contraceptivo. Não é um problema de falta de métodos contraceptivos. Não é este o caso. Também não é um problema de vagabundagem, como muitos, inclusive assistentes sociais, estão defendendo por aí. Então veja bem, nas protoformas do serviço social, o sujeito excluído era responsável pelo seu processo de exclusão. Ele era chamado de vagabundo, então criava-se um diagnóstico para diagnosticar a doença da vagabundagem do sujeito. Ele era culpado por essa doença, então ele era colocado num sistema de tratamento, em grupo, caso comunidade, e aí, depois que ele estava curado, sarado da sua doença de vagabundagem, ele era incluído na sociedade perfeita. Este é o mesmo pensamento das pessoas que chamam de criminosos ou de vagabundos ou de irresponsáveis a mulher que pratica o aborto. Então, dentro dessa discussão, quem pratica aborto no Brasil? São mulheres, principalmente, de acordo com o estudo da Débora Diniz, mas não só, de 18 a 39 anos de idade. 56% dessas mulheres, deste grupo de mulheres que praticam aborto, são católicas e 25% são evangélicas. Ou seja, 81% do número de mulheres que praticaram ou que praticam aborto ou que já praticaram pelo menos um aborto na vida são religiosas. 81% são religiosas. Não se exclui nem os católicos, não se exclui nem os evangélicos. Por que é que eu estou citando este número? Porque os atores sociais dessa discussão são principalmente os religiosos que fazem resistência à criação de uma política pública que viabiliza o direito de um ator social que sofre na sociedade. Então, de acordo com esse estudo, a Pesquisa Nacional a Pesquisa Nacional de Aborto de 2006, que foi publicada em 2017, 1 a cada 5 mulheres no Brasil já praticou ou pratica aborto. Já praticou pelo menos uma vez ou pratica. E essa 1 a cada 5, então, supondo que numa sala tenha 10 mulheres, pelo menos 2
já praticou aborto. E não é aquela mulher que passou por um aborto, que foi um aborto espontâneo, mas aquela que provocou um aborto. Então ela provocou um aborto. Olha, estou expondo esses números que têm base em estudos científicos, não é para fragilizar ainda mais a imagem da mulher, não é essa a intenção. Mas sim mostrar os dados claros, que tem pessoas que por as mais variadas circunstâncias, no meio católico, no meio espírita, no meio evangélico, recorrem à prática do aborto. E recorrem por quê? Aí vem as questões do que de fato é um aborto, que as pessoas que comentam e metem o bico a desprender e espalhar senso comum e fatos sociais nas redes sociais, nas igrejas, nas escolas, inclusive nas faculdades, inclusive nas instituições de atendimento às mulheres, nas delegacias de mulheres, no CRAS, no CRES. Olha, o fato de que esse comentário é tão necessário é o tanto de carinha zangada que está subindo aqui nessa gravação que eu estou fazendo. O tanto de carinha zangada que está subindo aqui revela que você culpa o sujeito excluído por ter sido excluído. Você não entende nada de política pública, você não sabe nada de políticas sociais, você só sabe de religiosidade, nem de Bíblia você conhece. Porque se você conhecesse alguma coisa de Bíblia, de Cristo, você estaria tentando olhar com os olhos de Cristo uma pessoa que foi excluída socialmente. Tudo que você sabe é aquele beabá que o teu pastor te ensinou, que o teu padre te ensinou. Você tem aquela Bíblia velha, amarela, no Salmo 91 e 93, não conhece mais nada além disso. Coloca lá em cima da mesa como se fosse um amuleto, é só o que você conhece, mais nada. Superficial, raso, insuficiente, hipócrita, fariseu. E aí você defende uma ideia que te venderam. Não conhece o significado, não sabe como viver em sociedade, não entende os processos de exclusão social a que a sociedade impôs, principalmente a mulher. Então, quem são as principais pessoas que são contra o aborto? As principais pessoas que são contra o aborto são as mulheres, mas também não se exclui os homens. Quem pratica o aborto, obviamente que a mulher não pratica aborto sozinha. O aborto é praticado pela mulher e pelo homem, porque a criança não foi feita sozinha. A criança ela é construída em conjunto dentro de uma relação que muitas vezes essa própria relação já é fruto das exclusões sociais, ela já é fruto de um princípio de negação de direitos, de vulnerabilidade social, de falta de vínculos afetivos, de falta de inclusão em políticas públicas, e uma mulher encontra com a outra um homem também vivendo a mesma perspectiva e como fruto dessa relação, eu ainda não estou nem falando em estupro, estou falando apenas de relações mesmo. Às vezes pobre de significado, pobre de afetividade. Muitas vezes mulheres que já tiveram suas vidas afetivas destruídas na infância por abuso sexual, que nós sabemos que 3 a cada 10 mulheres já foram vítimas de abuso, algumas mais leves e outras mais graves. Então, há toda essa exposição. Então, o que é o aborto? Em primeiro lugar, o aborto é um problema social. Já disse que não é um problema religioso, é um problema social. Por que não é um problema religioso? Porque se fosse um problema religioso, não teria 81% das mulheres que praticam como sendo religiosas. Sobra 19% que não é religiosa. Então não é um problema religioso. Se a religião resolvesse, os religiosos não estavam praticando. Certo? Por que tem 56% de católicas e 25% evangélicas? A religião não deu conta de tratar esse problema? Não deu. Por que não deu? Porque não é um problema espiritual. Porque não é um problema moral. É um problema social. É por isso que a igreja não dá conta. É por isso que o moralismo não dá conta. É por isso que a ética não dá conta. Porque não é um problema moral, não é um problema ético, não é um problema religioso. É um problema social. Quem resolve o problema social é a igreja? Quem resolve o problema social é a Bíblia? Quem resolve o problema social é o Alcorão? Quem resolve o problema social é políticas sociais. Política social madura, eficiente, bem aplicada, bem desenvolvida, com projetos a curto, médio e longo prazo. É isso que resolve. Mas principalmente, quem resolve o problema social é diálogo com a sociedade. Então, o principal ator social hoje, que tem criado muito problema para as políticas sociais, é a igreja. Os evangélicos, os católicos, os espíritas, porque estão se metendo em uma área de atuação que não é a sua,
principalmente a igreja, que abandonou a área social, está entrando nas políticas sociais, não está cumprindo o seu papel na distribuição de renda, está cumprindo o seu papel apenas na acumulação de renda, está acumulando renda e não está distribuindo. A missão da religião, dependendo aí do ramo, mas elas quase que combinam todas elas. Eu tenho mestrado em teologia, então eu tenho particularidade, eu tenho autoridade para falar do assunto. Então, a missão da religião é distribuir a renda pelo menos em 3 partes. 1/5 para o sacerdócio, 20%. Os outros 80% tinha que ser dividido para a área social e para as missões, para continuar propagando a mensagem daquela religião. Né? 20% para o sustento do sacerdócio, 40% para missões e 40% para cuidar de órfãos, viúvas e necessitados. O que aconteceu? 95% vai para o lobão, para o sacerdote, para o hipócrita, para o fariseu que está lá enganando as pessoas, e os outros 5% ficam para pagar algumas despesas do ministério. É esse o grande problema. Aí agora ele treina todo mundo para não deixar que as pessoas vejam o seu problema, que é o problema ministerial, está lá, treina todo mundo para perseguir as políticas públicas. Nós temos hoje o grande problema da fiscalização constante das políticas sociais por parte das igrejas, não é pensando no bem comum do outro, é apenas uma forma de colocar uma viseira para impedir que se veja o erro interno do próprio arraial. Então nós temos hoje um grande problema de preconceito em relação à homossexualidade. Nós temos hoje um grande problema de tabu e preconceito em relação à questão do aborto, em função próprio dessas práticas de controle social que a igreja se tornou. A igreja não tem o papel de controlar política pública. Não tem o papel, ela pode de controlar, de cartelizar, privatizar a política pública. Ela pode opinar a política pública. Ela pode sugerir a política pública. Ela não pode privatizar. Ela não pode fechar o conceito só nela. Então, o que é o aborto? É um problema social. É um problema de exclusão social. O indivíduo excluído das políticas públicas, excluído do trabalho, excluído do emprego. É um problema de alienação social e alienação da identidade. Quem quiser saber mais o que é alienação da identidade, leiam o livro Identidade e Alienação de Maria Lúcia Martinelli ou escutem um dos vídeos, assistam um dos vídeos que eu já gravei aqui sobre este tema. O que é o aborto? Então o aborto é um problema social, é um fruto da exclusão social, é um problema de alienação, é um problema de preconceito. Preconceito porque não pode discutir, não pode pensar. Quem são as pessoas que mais são contra o aborto? Principalmente quem já praticou um aborto. Agora, que ideia se tem? Isso está comprovado na pesquisa? A pessoa praticou aborto, é contra o aborto, é direito? Claro. Quem tem direito a ser contra o aborto? Todas as pessoas têm direito de ser contra. Eu sou contra. Eu estou discutindo aqui com vocês e sou contra. Eu não posso aprovar a ideia. Eu sou contra, mas eu não posso negar o direito da mulher escolher. Em função de quê? Dos seus processos de exclusão, dos seus processos de alienação, dos seus processos de preconceito, mas principalmente, o que é o aborto? É fruto da falta de vínculos afetivos. E não tem como falarmos de vínculos afetivos se não falarmos de amor. Vínculos afetivos quebrados nas famílias por não aceitação do que o outro é ou que decida fazer da sua própria vida, levam a práticas, a relacionamentos pobres de afetividade, sem conteúdo, sem profundidade, sem compromisso. Tudo como resultado da pessoa estar infeliz, estar não se sentindo realizada, sem emprego, estar se sentindo fracassada com a própria vida, desistiu, não consegue estudar, não consegue uma oportunidade em uma faculdade, não consegue um trabalho, não consegue ter uma vida digna, não consegue realizar os seus sonhos, seus objetivos, é fruto, inclusive, de comportamentos depressivos em função desses processos de exclusão. Nos países onde o aborto foi descriminalizado, começou o diálogo. Quando uma pessoa procura o sistema de saúde em busca da interrupção de uma gravidez até a 12ª semana, depois disso não é mais permitido, mas até a 12ª semana,
ela é encaminhada a uma equipe multidisciplinar. Ela vai ser ouvida, vai ser atendida. Em muitos, mas são muitos casos, a pessoa desiste de praticar, de recorrer à prática do aborto. Então o que acontece? O indicador do aborto diminui. Aí eu quero deixar uma mensagem bem clara a você que está preocupado aí com a tua salvação, abre aspas, né? Tua salvação. Enquanto você é contra a descriminalização do aborto, você é a favor da manutenção dos altos índices da prática do aborto. Quando você é contra o aborto, mas é a favor da descriminalização do aborto, você está estimulando a mulher a receber um atendimento qualificado, com dignidade, e está automaticamente diminuindo os indicadores. Você não precisa ser a favor do aborto, mas você pode ser a favor da descriminalização do aborto, porque é a melhor forma de diminuir a quantia de aborto, a quantidade de abortos clandestinos. Por quê? A pessoa sendo atendida por assistente social, psicólogos, médicos, dentro de uma conversação, de repente a mulher está procurando aborto porque está desempregada, não tem o que comer. Então ela procura a equipe oferece para essa mulher uma oportunidade, uma forma, um auxílio, um encaminhamento, um direito, viabiliza um direito, e ela passa a ter acesso a esse direito, então ela deixa de ter aquela vulnerabilidade social e muda de ideia. Não, então eu quero manter a minha gravidez. Interrompe o aborto. Então, quem são hoje os maiores criminosos no Brasil a respeito do aborto? Quem são os mais responsáveis hoje pelo aborto clandestino? Hoje, no momento, na cena contemporânea, o maior responsável pelo aborto clandestino é quem é contra a descriminalização do aborto. E essa falácia, Mari Martins, de eu sou a favor da vida, isso aí é a manifestação mais sutil da hipocrisia e da demagogia de quem não tem profundidade para entender o assunto. Com todo o respeito que eu tenho a você, você me segue aqui há um tempo, mas eu preciso dizer isso para você. Não posso entender que o fato de você incentivar, preste atenção, Mário, incentivar pela resistência da descriminalização do aborto, incentivar pela resistência à prática do aborto clandestino, ao aumento do número de casos de aborto, achar que fazendo isso você está agindo em favor da vida. Muito pelo contrário. O aborto existe no meio evangélico, está comprovado, 21% das mulheres que praticam aborto são evangélicas. Existe no meio católico, está comprovado em pesquisa, 56% das pessoas católicas, das pessoas que praticam aborto são católicas, e essa pesquisa só leva em conta as mulheres. Eu disse aqui no início dessa gravação que o aborto é cometido também pelo homem. O homem que engravidou a mulher também é responsável por aquele aborto. Qual é a melhor forma de diminuir os indicadores sociais da prática do aborto clandestino? Descriminalizando o aborto. Eu sou contra o aborto, mas sou a favor da descriminalização do aborto. Preciso deixar isso bem claro. Eu sou contra porque eu não vou aplicar em mim mesmo, mas sou totalmente favorável à descriminalização. Engano seu, Mário. Minha mãe tentou me abortar 3 vezes. Eu já contei isso aqui na página. Eu já tenho vídeo gravados aqui. E a última tentativa foi meu pai dando uma surra nela. Uma surra muito grande nela. Se naquela época ela tivesse sido atendida e em função dessa surra, ela foi parar no sistema manicomial, na época, né? Porque na época não tinha CRAI, não tinha CAPS, então ela foi direto pro manicômio. Mas se naquela época ela tivesse tido uma orientação de uma equipe multiprofissional, ela não teria tentado o aborto, porque 2 foi ela que tentou e uma foi meu pai que obrigou ela a tomar o remédio. Então 2 foram delas e uma foi do meu pai. Depois veio a surra, que foi, no caso, praticamente a 4ª tentativa. Então, se ela tivesse recebido uma orientação, primeiro ela tinha saído do relacionamento abusivo com meu pai. Talvez nem tivesse entrado. E ela teria recebido uma orientação e não teria tentado me abortar.
E o aborto é um problema social, é parte da construção das relações sociais. Não tem um remédio, não tem como negar algo que acontece todos os dias. No Brasil acontece todos os dias. Então, e acontece clandestinamente. Acontece com muitas pessoas que, se tivessem um atendimento da rede socioassistencial, com a equipe multidisciplinar, essas pessoas repensariam sua decisão. Isso iria desonerar os cofres públicos, diminuiria e muito os gastos com saúde nessa perspectiva, e diminui também, como já está comprovado em outros países que descriminalizaram, diminuiria o número de abortos clandestinos. Mas antes da gente pensar a descriminalização do aborto, nós precisamos pensar, e isso é muito mais sério, inclusive, do que o próprio aborto, que já é uma coisa muito séria, nos processos que levam a uma pessoa a fazer essa escolha. Por que que uma mulher que teve uma relação com alguém, eu não estou nem falando da parte do estupro, porque o aborto em função do estupro já está garantido em lei há muitos anos. Não é disso, isso já é tema vencido. O aborto em casos de estupro já está garantido em lei há muitos anos, alguns anos. Então não é essa discussão aqui, eu nem vou discutir isso, porque isso já é assunto vencido. Estou falando da descriminalização plena do aborto. O que é que leva uma mulher a pensar em abortar uma criança? Problemas sociais. Não tem condições de manter a criança. Precisa trabalhar para se manter. Esse é um dos principais problemas. Falta de vínculos afetivos em função de viver uma vida já fruto dos processos de alienação, de falta de vínculos afetivos com uma família anterior, com os pais, uma vida de maus tratos, de abuso, de surras, de violência sexual, de desemprego, de alienação, de falta de vínculos afetivos, e entra novamente num ciclo de relacionamentos superficiais, de vínculos afetivos pobres, sem profundidade, e aí acaba, em função disso, vivendo uma vida anestesiada, que a ciência chama de alienação, distanciada dos objetivos, distanciada da felicidade, distanciada do prazer de ser mulher, distanciada do conceito de família, distanciada, às vezes dentro da igreja, mas sem vínculos afetivos. Eu apresentei outro dia aqui que 40%, a imensa maioria dos casos de violência doméstica contra a mulher acontece dentro das igrejas evangélicas no Brasil. Eu disse que nessa parte nós vamos discutir religião, sim. Vamos, porque são atores que incomodam as políticas sociais, e que bom que incomode, é bom que incomode. Agora você tem que entender o seguinte, vocês não são donos da verdade absoluta. Existem outros atores sociais no Brasil que também sabem se posicionar e mostrar o que vocês estão escondendo embaixo da sujeira do tapete, dentro das igrejas, sem querer resolver. Então, 40% dos casos de violência doméstica. Aí uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica, que está pensando em interromper o relacionamento, mas não sabe como fazer, engravida. Ela apanha toda semana, vai para a igreja com o olho roxo, volta para a igreja debaixo de violência psicológica, assédio moral, abuso de autoridade. Como é que essa mãe vai pensar em desenvolver uma gravidez dentro de um relacionamento abusivo? Eu estou falando nesse caso. Vamos mudar o ângulo. Uma mulher estava trabalhando, aí arrumou um companheiro, já de uma relação sem vínculos afetivos, em função dos processos de exclusão social, e agora ela está dentro desse relacionamento, esse sujeito é alcoólatra, ou esse sujeito é, às vezes, drogado, vive no mundo da drogadição, dependente psicoativo, né, utilizando uma palavra mais técnica, e acaba vítima desse processo novamente. Alguém disse aí que a rede socioassistencial não funciona. Cuidado, amiga, para você não dar um tiro no próprio pé, viu? Porque você é um dos elos da rede socioassistencial. Eu fico preocupado quando vejo o assistente social dizendo que a rede socioassistencial não funciona. E fico me perguntando, na tua casa tem espelho, filha de Deus? Você olha aí no espelho. Se não funciona,
você é corresponsável pelo não funcionamento. Os usuários são corresponsáveis. A pessoa não precisa nem ser assistente social para ser corresponsável. A rede socioassistencial depende da participação popular e do controle social. Então toda a sociedade é responsável pelo seu funcionamento. Se ela não funciona, a culpa é nossa. A gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata, de botar a culpa tudo nos outros e começar a assumir a responsabilidade. Existe aí um conceito de que o serviço social não pode se responsabilizar pelos erros do Estado. Pode sim. Tem que ser responsabilidade. É responsabilidade do serviço social, é responsabilidade do direito, é responsabilidade da medicina, é responsabilidade da igreja, é responsabilidade dos religiosos, é responsabilidade de todo mundo. Ou se vocês não querem compor essa sociedade, então, ó, se pique, abandone, eu vou fazer que nem Dom Pedro, ame ou deixo. Né? É responsabilidade de todos. Cleiton Nelson Custódio. Você está dizendo não à descriminalização e ao dizer não, você apoiou aí agora o aumento dos indicadores sociais da prática do aborto clandestino. Ao dizer não, você impediu que a mulher pudesse dialogar sobre seus problemas. Ao dizer não, você impediu que uma política pública abrisse uma porta para a mulher que não tem condição de manter uma gravidez, que muitas vezes foi vítima de uma irresponsabilidade de um macho alfa igual a você, cheio de opinião, cheio de testosterona, e agora ela está só, abandonada com a gravidez, não tem como manter, e não tem, porque você disse não à descriminalização, ela não tem uma porta para pedir socorro, porque o aborto é crime. Ela nem pode discutir o assunto, não pode receber um atendimento qualificado, não pode passar por um processo de orientação. Parabéns para você! Você é responsável pelo aumento do aborto clandestino no Brasil. Você e todas as pessoas que pensam igual a você são rasas, superficiais, se metem a discutir assuntos do qual foram simplesmente recrutados dentro de uma família patriarcal, preconceituosa, racista, agressiva, sem vínculos afetivos, e agora você quer que toda a sociedade pense igual a você. Esse é o conceito da sociedade. Vamos discutir, vamos debater, mas não vamos impor. Então, se você não quer praticar aborto, não pratique. Você não vai ser obrigado pela lei a praticar aborto. Você não vai ser forçado, você tem que abortar o seu filho. Você não concorda, não pratique. Mas se é um problema social, ele precisa ser discutido. Ele precisa ser dialogado. A mulher sofre. Ela morre por causa disso. Ela aumenta o número de pessoas excluídas porque ela já está dentro de um processo de exclusão e por não receber orientação dentro desse processo de exclusão, ela acaba gerando uma criança que também vai ser excluída. Então, duas coisas podem acontecer. Uma vez que ela vai ser incluída, ela pode continuar defendendo a ideia de continuar interrompendo a gravidez ou passar a defender a ideia de que a partir dali ela vai manter a gravidez. E se ela decidir manter a interrupção da gravidez, ela vai fazer com atendimento qualificado. Se ela interromper, se ela decidir manter, ela vai receber a assistência social que precisa para manter a sua gravidez de forma justa, de forma a contemplar a equidade social. Você é obrigado a concordar comigo? Não. É um direito seu. Você pode hoje se empoderar da sua função de assistente social e pensar como um cientista e pensar o seguinte: bom, descriminalizando o aborto, eu diminuo os casos de abortos clandestinos e o número de abortos no geral, porque o atendimento leva a isso. Ou eu posso me manter no conservadorismo, sendo contra a descriminalização e assim ser responsável pelo aumento dos indicadores sociais. Né? É uma escolha sua. Ninguém está incentivando ninguém. É incrível como vocês continuam na superfície. Né? Vocês estudam 4, 5 anos e continuam na superfície. Vão para a faculdade, continuam na... Não é incentivar ninguém. O incentivo acontece quando não existe a política pública, quando não existe o diálogo,
quando não existe, quando o aborto é crime, aí as pessoas são incentivadas, não tem outra saída. Mas quando existe uma saída, a pessoa pode receber um atendimento. Então, deixa eu ver quem foi que comentou aqui, o Renato, né? Homem já gosta de comentar sobre aborto, né? É incrível, né? Como se ele tivesse um útero e pudesse lá carregar um bebezinho, né? Por 9 meses, para ele saber do que funciona. Eu estou fazendo esse vídeo hoje aqui só porque me pediram muito, me cobraram muito, mas tem muito tempo que eu tenho resistido para não falar sobre esse assunto, porque eu acho que quem mais tem autoridade para falar sobre esse assunto são mulheres. Então, para poder falar hoje, eu me baseei na Débora Diniz para poder fundamentar o que estou dizendo aqui. Então, Renato de Souza Berzuini, defenda a política de prevenção. Olha, você chegou atrasado no vídeo, a gente já falou sobre isso, lá para trás. A prática do aborto não é falta de métodos contraceptivos, você está atrasado. Então, recomendo aí que você vá ler mais um pouquinho, estudar, que você vai descobrir que o aborto é um problema social e não um problema de falta de laqueadura, vasectomia. É um problema que tem como resultado a exclusão social, a falta de vínculos afetivos, a falta de políticas públicas inclusivas, por aí vai. Então, só repetindo, eu preciso repetir bem a questão da descriminalização, né? Eu disse que as redes sociais, assistencial quase não funcionam. Eu sou radical, eu não sou parcial, Jânio. Eu já falei aqui para vocês, não sou neutro e não sou parcial. Quando a pessoa não é neutro e nem parcial, ela não pode ficar em cima do muro. Ou ela é radical para a direita, ou radical para a esquerda, ou radical para baixo, ou radical para cima. Eu sou radical. Então não é nenhuma novidade, quem sabe aqui, quem me conhece aqui na página já sabe disso. Eu espero que você também seja radical, do lado de lá ou do lado de cá. Porque não há lugar para neutralidade no serviço social, nem para meio termo. Aqui o é ou não é. Aqui é lugar de parcialidade, não é de imparcialidade. Nós somos parciais, não neutros, radicais. Já disse anarquistas, por quê? Nos submetemos à lei, mas sempre com o olho na lei, e o outro no criador da lei, e o outro no usuário. Porque se a lei não se enquadra no princípio, a gente questiona. Temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente que vem passando constantemente por modificações, porque continua revitimizando a criança. Agora tem um depoimento especial, que já foi escuta técnica, escuta qualificada. Nós podíamos falar aqui, por exemplo, de tantas coisas que os movimentos sociais, em conjunto com os assistentes sociais, já fizeram a modificação. Então, agradeço o elogio, você é muito radical, para mim é um elogio. Eu me sinto radical, porque eu sou assistente social. Não há como você ser assistente social sem ser radical. Se você é assistente social e você não é radical, alguma coisa está faltando na sua prática profissional. Então você está sendo neutro, morno, você está sendo meio termo, você está mediando a política entre o Estado e o usuário, está fazendo corpo mole, né? Então nós precisamos de políticas que alcancem o sujeito. Nós temos olha, vamos analisar a coisa toda na perspectiva dos direitos sociais. Nós temos um sujeito social que é excluído da política pública, que é vítima de um sujeito do sexo masculino. Nós estamos falando do empoderamento da mulher. Não há como falar do empoderamento da mulher se não falar da descriminalização do aborto. Quando a gente fala de empoderamento, nós estamos falando, ela precisa ter poder de decisão. Mas para que ela tenha esse poder, ela precisa ter acesso à política pública. A política pública que atenda a perspectiva da gravidez. Então, se hoje, sem a descriminalização, uma mulher decidir procurar um médico para falar sobre aborto, ela vai estar cometendo um crime. E por causa disso, ela não vai fazer essa procura. Então ela vai tentar fazer em casa, vai tomar um Citotec, né, que vende na farmácia, e vai incorrer, talvez, num processo de uma gravidez interrompida sem assistência médica, social e psicológica que é devida, e o número dos indicadores sociais vai continuar crescendo. Agora, o que é difícil é levar uma pessoa a entender que o indicador social é a resposta, é o resultado, é a métrica, é a base para se argumentar. Se eu mantenho o aborto na clandestinidade, eu sou contra a vida, porque eu estou estimulando o aumento
da prática do aborto clandestino, que leva ao aumento da própria prática e ao aumento do número de mortes de mulheres e que vão abortar com 12 semanas, 13 semanas, 14, 15, 16, quando acharem mais correto. Que a mulher que começa a pensar em aborto, ela começa desde o dia que ela engravidou, ela vai pensando, vai pensando, vai pensando, até chegar nas vias de fato. Então, se eu tenho uma forma de oferecer uma porta para essa mulher discutir essa possibilidade, ela vai começar a discutir essa possibilidade lá desde quando ela começar a tomar a decisão. Ela vai procurar, mas eu estou pensando em abortar, e aí vai abrir a discussão até o limite. Então ela tem até 12 semanas para discutir isso, né? Então vamos ver aqui o comentário da Simone Otero. Qual a diferença de matar uma criança no ventre de uma mãe ou matar essa criança já nascida? Simone Otero, eu não sei se você frequentou a escola, lá no ensino fundamental, na 8ª série, talvez você faltou a aula de biologia. O professor explicou, e se você quiser eu posso montar uma aula para você aqui, que até a 12ª semana não é uma criança, é um zigoto. Algo por aí, se desenvolvendo. Não tem sistema nervoso central. Ainda é uma célula em desenvolvimento. É um ovo em desenvolvimento. Então, você pensa aí na sua pergunta, porque de repente quem está matando criança aí é você. Quando você está dizendo abertamente, fazendo essa comparação, você está levando a manutenção da criminalização do aborto, que levará ao aumento da prática clandestina. Então, peça aí a Deus para colocar na sua conta, porque se existe a possibilidade da criação de uma política pública que diminua a prática do aborto clandestino e ilegal, né, legalizado pela lei, diminui a prática, está comprovado cientificamente, e você é contra, você não é a favor da vida, você é contra a vida, você é a favor da religiosidade, você é a favor do que prega no púlpito da tua igreja, você é a favor do seu conceito moral, da sua ideologia, mas não tem nada a ver com a vida, certo? Porque quem é a favor da vida raciocina e encontra uma saída para pensar numa possibilidade de diminuir aquilo que é considerado matança, aquilo que é considerado crime. Então, descriminalizando, aí assim, hoje nós temos muitos casos de aborto que acontecem de fato quando a criança já está em desenvolvimento. Clínicas clandestinas, mulheres sem orientação porque não tiveram orientação antes da 12ª semana. Então existe um número de casos assim, de crimes de fato, de morte da criança no útero da mãe, que é arrancada aos pedaços. Agora espera-se que nós, nessa página de cientistas, consigamos entender a diferença entre uma coisa e outra. Ou daqui a pouco vocês vão criar aí uma doutrina para impedir que a mulher jogue a menstruação fora, porque lá tem um ovo dentro da menstruação. Todo mês desce um ovo. É uma vida. Agora não pode mais menstruar, que o ovo está indo embora. Então nós precisamos pensar isso, repensar isso. Com a criminalização do aborto, o número de mulheres que recorrem à prática depois da 12ª semana é muito grande. Com a descriminalização, esse número também diminui. Então, quem é a favor da vida não pode ser contra a descriminalização. É um raciocínio muito simples. E eu não estou aqui tentando convencer ninguém, não. Estou falando de indicadores. Quem tem a capacidade de raciocinar, pensa. Olha, vamos utilizar como métrica, no caso, qualquer indicador social. Quando se cria uma lei a respeito de um indicador social específico, de uma lei igualmente específica, eu discuto muito isso no curso de perito judicial. Qual é a tendência desse indicador? Inicialmente ele sobe, porque ele revela o que está oculto. Ele traz à tona muitos casos. Então, inicialmente ele sobe, depois ele estabiliza e depois gradativamente ele vai diminuindo em função dos resultados e impactos sociais causados pelo indicador. Então, se houver a descriminalização do aborto, inicialmente ele vai sofrer
um pico de elevação. Aconteceu isso em todos os países. E depois, gradativamente, ele vai diminuir, estabilizar e diminuir consideravelmente, como aconteceu em outros países. Está provado no documento da Débora Diniz e em muitos outros artigos. Agora, o que é que nós temos aqui nos comentadores? Eu vou fazer um desafio aqui para você. Quantos artigos sobre indicadores sociais relacionados à prática do aborto você já leu? E aí, eu li na Bíblia, eu li no livro dos Espíritas, eu li... Como é que é o nome do outro lá? Me esqueci. Eu li no livro da Ellen White, O Grande Conflito. Eu li no livro... Como é que é o outro livro? Na nova tradução das Escrituras do Novo Mundo. Gente, é bom ler lá? Claro, não tem problema. Religião é um direito. Mas não fique só com isso. Você é um profissional. E como profissional, você precisa conhecer os indicadores sociais sobre o tema que se propõe debater, para não continuar dizendo que é pró-vida e estimulando a não-vida. Então nós precisamos diminuir o senso comum e o fato social e pensar como cientista. O assistente social é considerado um cientista social. Agora, um cientista social que só sabe pregar conceito moral, moralismo, que não analisa as políticas sociais como um todo, que toda a sua vida é escrava, submissa 100% do conceito religioso e agora quer trazer para o serviço social o conceito religioso, vai trazer para o CRAS, para o CREAS, para o CAPS, para a política de saúde o conceito religioso. E eu postei aí na página muitas vezes. E aí daqui a pouco vão comentar de novo aí. Não pode falar sobre religião na página? Pode. Vou falar, e se você quiser criar texto, artigo científico, para colocar aqui na página, é só entrar em contato comigo, eu libero para que você poste sua opinião, seu comentário. Agora, por favor, se fundamente. Fundamente em indicadores, em teses. Como eu disse e repito, eu não sou a favor do aborto, não julgo quem pratica e sou a favor da descriminalização. É uma coisa bem simples. É bem fácil de entender, não precisa de muito esforço. Porque sou a favor, eu vou repetir várias vezes isso aqui para ver se, pelo menos uma dessas vezes eu me faço entender. Elisandra Faria Maia, você vir numa página de serviço social igual uma outra aí, falar de livre-arbítrio, faça-me uma garapa, né? Faça-me um chá de capim santo, de erva cidreira, para acalmar meu juízo. Numa sociedade com tanto fato social, numa sociedade com tanto senso comum, você ainda tem a inocência e a ingenuidade de acreditar em livre-arbítrio? Pressão da mídia, pressão da religião, essa, aquela e aquela outra. Pressão social, fatos sociais os mais diversos. Você ainda acredita em livre-arbítrio? Você ainda acredita em neutralidade? Olha, gente, toda pessoa que acredita em livre-arbítrio automaticamente defende a neutralidade. Faça um chá de amolece casco aí, como diria lá no Alto da Compadecida. Porque, olha, toda pessoa que defende o livre-arbítrio defende a neutralidade. A neutralidade que é, a pessoa não é influenciada pelo meio, ela escolhe o que ela vai fazer da vida dela, o que ela quer fazer da vida dela. Isso não existe. Nós somos produto do meio. Você, com esse preconceito todo que você está aplicando aí, você é produto do meio. Porque livre-arbítrio é uma forma de preconceito velado. Quando a pessoa fala em livre-arbítrio, ela já demonstrou seu preconceito velado. Ela está dizendo, eu sou preconceituosa, só não assumo. E aí eu utilizo o livre-arbítrio para dizer que cada um escolhe o que quer. O negro escolheu ser escravo lá na África. É a mesma fala de Bolsonaro. O gay escolheu ser gay. O doente, o canceroso escolheu ser canceroso. E aí aí a coisa fica cada vez mais profunda, né? É complicado. Você vir para uma página que é contra a neutralidade, que ensina nas suas teorias de que o sujeito é produto do meio, que com muito esforço e muita orientação ele pode melhorar o seu meio, mas não vai deixar de ser sujeito do meio. Se você não tem preconceito, Elisandra, então, por favor, não fale em livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é neutralidade. Eu acho que você sabe que não existe neutralidade no serviço social, certo? Neutralidade não faz parte do serviço social. Imparcialidade, neutralidade, livre-arbítrio, nós somos
A construção é um produto do meio. Você hoje, se você é religiosa, porque alguém te evangelizou. Então alguém te convenceu a ir para a igreja. E lá você assumiu o seu conceito de religiosidade. Parabéns, é ótimo. Só não traga para o serviço social o ecletismo de querer aplicar a doutrina da igreja. Se você acredita em livre-arbítrio na sua vida pessoal, respeito também, não tem problema. É uma escolha sua. Só que no serviço social não cabe. Quem não tem condições de gerar uma criança, fecha as pernas. Olha, mais uma vez, Simone Otero, parabéns. Você hoje vai ganhar o prêmio Framboesa aqui na página por tanta lorota que você está falando, né? É muito simples você chegar e dizer a culpa é da mãe. A culpa da pobreza é do pobre. A culpa do excluído é dele, a exclusão é do próprio excluído. A culpa do escravo é do escravo mesmo. Ele é escravo porque ele queria ser escravo. E a culpa da mulher que foi estuprada porque ela botou mini-saia. A culpa da mulher que foi violentada por 10 homens é porque ela estava sozinha lá com 10 homens, né? É triste, né? Framboesa hoje vai para essa senhora aí que fez esse comentário horroroso aí na página, né? Vai prêmio Framboesa para ela, todinho. Então nós precisamos pensar que, como assistentes sociais, precisamos superar o senso comum, superar o fato social. A pessoa sofre, a pessoa vive uma vida de exclusão, muitas vezes foi vítima de estupro, foi vítima de abandono afetivo, não teve os pais presentes, passou fome na infância, né? Aí alguém diz assim, mas eu também passei. Parabéns que a fome que você passou não levou você a perder a sua identidade, mas a outra pessoa levou. Então, se você é cristão e não consegue entender o serviço social, pelo menos use o filtro do cristianismo para ter empatia pelo outro e para entender que o outro é vítima de um processo, de uma situação histórica, dialética, que precisa ser discutida, debatida para superação, e não simplesmente apresentar soluções superficiais para problemas complexos. Normalmente, pessoas rasas apresentam soluções superficiais para problemas complexos. Você vai ver aí no Facebook pessoas dizendo que a solução é a laqueadura. A solução é a camisinha, o DIU, né? Não existe solução superficial para problema complexo. Só sugere solução superficial para problema complexo gente rasa, gente imatura, gente que não tem conhecimento de nada, que não tem nada a oferecer, infelizmente. E eu recomendo, leia. Qual é o melhor remédio para a ignorância? A leitura, o estudo, né? Você mergulhar no conhecimento dessa profissão que é tão linda, que pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas, né? Que pode mudar muito e profundamente a vida de tanta gente. Inclusive a sua mesmo, né? Assim, falando de forma geral, mudou a minha. Não sei se na sua fez alguma diferença. Então, normalmente, o serviço social ele provoca, normalmente, duas reações, de amor ou de ódio. Quando você ama essa profissão, ela te transforma, ela te modifica. Você passa a ser mais humano, passa a ter mais empatia com as pessoas, passa a enxergar. É um problema complexo, Rafael Júnior. Muito complexo. A menos que o senhor tenha uma solução que agrade a todas as pessoas envolvidas na discussão e que traga resultados, que diminua o número de mulheres que morrem, que diminua o número de crianças que nascem sem vínculos afetivos, que depois têm a possibilidade ou a inclinação ou em fruto das consequências dessa exclusão virem a se envolver com a criminalidade. O problema é muito complexo. Então, oferecer soluções superficiais, imediatistas, como disse Ediele aí, para problemas complexos que já existem desde o começo da humanidade, né? E é antiquíssimo, não é de hoje que isso acontece. Nunca foi diferente. Sempre foi assim. Quantas haviam no passado as próprias parteiras, né, que davam conta dos abortos? Eram muitos, nunca foi menos. Nunca foi diferente. Não é um problema de quem não tem religião. Não é um problema de quem não tem moral. É de todos, é de toda a sociedade. Eu mostrei em números aqui. E o artigo que está linkado aí no tema desse vídeo também mostra em números. Não é um problema moral, não é um problema religioso, não é um problema ético, é um problema social. E foi muito discutido.
a profissão. Eu disse aqui, vou repetir, viu, Claudiane, Ruth, todos vocês aí, ninguém tem que concordar com a gostar do aborto, concordar com o aborto, mas enquanto assistente social nós somos obrigados pelo Código de Ética, pelo projeto ético-político, a concordar e defender, inclusive, a descriminalização da prática do aborto. É obrigação. Obrigação do assistente social. Do contrário, meu filho, minha filha, olha, vai fazer outra coisa. Faz outro curso. Porque aqui, no serviço social, é este tipo de assunto que você vai. O que adianta ler tanta teoria e estar distante da realidade brasileira? Estes professores vivem em outro planeta, adoram a praxe contrapondo a teoria baseada em estudos e indicadores importados. Indicadores importados. Quase tudo que eu falei hoje aqui, Renato, se você tivesse prestado atenção, você estaria vendo que eu falei sobre indicadores, inclusive indicadores importados. Indicadores brasileiros, mas não só. Importados também, mas não só. Então eu agradeço a todos vocês, já fiz o meu apontamento, algumas pessoas realmente... Rafael Júnior, você não está conseguindo entender a sua linha de raciocínio, desculpe por superestimar a sua inteligência. É simples, o problema é complexo, porque a mulher que escolhe a prática do aborto, escolhe como última opção, e já foi excluída, foi abandonada socialmente, está vivendo uma situação de vulnerabilidade e risco social, sem vínculos afetivos, está sofrendo, está infeliz, está abandonada pelo Estado e pela família. De forma bem simples, eu estou dizendo para você, é um problema muito complexo, que não tem uma solução superficial. Não tem, ok? Então, obrigado a todos que participaram desse debate. Querendo comentar, fique à vontade abaixo do vídeo. Talvez eu responda, talvez não. Eu tenho muitas outras ocupações. Eu agradeço a sua participação e volto a qualquer momento com outro tema igualmente polêmico, quando necessário. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.